diante do teu altar, diante do teu altar. Toque esse irmão que está na sua frente, ore por ele. Nós pedimos a purificação. Comece a orar mesmo, comece a orar. Você que ora em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas. Purifica, Senhor, todo o interior, de toda agitação, de toda confusão. Senhor, quantas vezes esse irmão tentou rezar, mas não conseguiu, porque o coração estava tão agitado que não silenciava. Nesse momento, Pai, nós oramos e dizemos: infunde o coração do teu filho, dessa filha que está aqui. Batiza, batiza. Oramos, Espírito Santo, pedindo libertação, pedindo cura, pedindo, Espírito Santo, a graça de que seja completamente livre para o teu louvor, para a tua adoração. Nós somos templos vivos do teu Espírito, aleluia. Nós por isso dizemos: você que está em casa também vá orando. Você que está em casa, ore pela pessoa que está do seu lado aí. Levante a mão, diga: Espírito Santo, aqui é a tua habitação. Diga isso: Espírito Santo, essa pessoa é o templo vivo, é a tua casa. Por isso nós oramos dizendo: vem sobre esse irmão, sobre toda a confusão que tem passado, sobre as tribulações, mas de um modo especial nós pedimos: vem lavar a sua casa interior, vem lavar o templo vivo, vem lavar o seu coração, colocando de lado, Senhor, todas as preocupações, todos os medos, todos os desvios. Espírito Santo, ore mesmo, querido, ore mesmo. Diga: eu abençoo, querida, a tua vida, porque você é templo vivo, vivo do Espírito Santo. Nós oramos nessa manhã com poder. Nós oramos dizendo: nada é maior do que o Senhor, nada é maior do que o Senhor. E eu quero convidar você a declarar isso. Declare isso sobre a vida do seu irmão. Diga para ele: nada é maior do que Deus, nada é maior do que Deus. Aleluia. Diga para ele: maior é o que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. E isso é a palavra de Deus que nos diz. Então declare sobre ele: maior é o que está dentro de você. É o que está dentro de você. É muito maior. É muito maior do que aquilo que está no mundo. do que aquilo que está no mundo. Por isso diga assim: eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dúvida, Toda dúvida, todo questionamento, todo questionamento, sem fundamento, Sem fundamento, todo esfriamento espiritual, todo esfriamento espiritual, deixe esse lugar. deixe esse lugar. Diga assim: você, meu irmão, você, meu irmão, é morada de Deus. é morada de Deus. E o teu sustento E o teu sustento é o próprio Deus. é o próprio Deus. Agora fala bem baixinho para ele: coloque no Senhor No Senhor, o seu sustento. o seu sustento. Coloque no Senhor Coloque no Senhor a tua esperança, a tua esperança, pois só Ele pois só Ele é refúgio. é refúgio. Amém? Eu quero convidar você a dar um abraço no seu irmão bem apertado. Dá um abraço nele, dá um abraço mesmo. Quanto tempo a gente estava desejando fazer isso, né, minha gente? Há quanto tempo a gente esperou para poder dar um abraço, um sorriso, né? Aquela máscara tirava assim: dá um abraço no irmão, isso. Dá um abraço no irmão do outro lado. Glória a Deus. Olha quanto tempo a gente queria dar um sorriso, a gente ainda fica meio tímido, né? Nós dá um abraço mesmo, dá um abraço apertado. Que beleza, que beleza. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor. Oh Deus. Diga assim para ele, ó. Diga assim para esse irmão: Deus tirou essa máscara para que você seja livre. Para que você seja livre. Diga aí: para que você dê o louvor, Para que você dê o louvor, adoração. adoração. Amém. Amém. Agora dá uma salva de palmas para ele. Ei, glória a Deus. Pronto.
Toda vergonha, deixa esse lugar, porque esse lugar pertence ao Senhor. Esse lugar é um lugar santo, Pai, onde te encontramos, onde encontramos a tua bondade. Por isso, fecha seus olhos, compadre. Força isso mesmo. Se você está desconcentrado, levanta suas mãos, fecha seus braços, porque agora é o momento de se entregar a Ele. Porque esse é o momento que você vai se entregar, e é só você e o Senhor. Não existe mais ninguém, nada mais importa. Mas é você dizendo: Senhor, Tu és a minha vida. Senhor, Tu és a razão. Senhor, o Senhor é o fundamento, é o sustento. Somente em Ti eu coloco a minha esperança. Canta, igreja, cante. Somente em Ti construirei a minha casa. Aleluias. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Canta, igreja. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Vamos, Dioguinho. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, e vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Sem máscara você pode declarar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Canta, igreja. E o meu coração Deseja Te encontrar, Glória a Deus. como a terra seca anseia pela chuva. vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Você pode colocar a mão no seu coração. Você já orou pelo seu irmão do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Agora você fecha os seus olhos. Se você deseja esse abraço na presença de Deus, se você deseja colocar a mão no seu peito, Espírito Santo, aqui é o meu lugar. Prepara o meu coração para tudo que eu vou ouvir no dia de hoje. E obrigado por essa chance de me aproximar do teu altar. Eu tenho certeza que a minha Páscoa será a melhor Páscoa da minha vida, porque desse dia, amém, igreja? Porque desse dia, Senhor, nós vamos ter a melhor Páscoa da nossa vida. E cada palavra que o Senhor pronunciar pela boca dos irmãos vai ser uma palavra que vai edificar a mim e a minha casa. Por isso purifica o meu coração de todas as distrações, tantos medos, Senhor, tantos desequilíbrios, tanta ansiedade. Sabe, Deus tem batido a porta do meu coração tantas situações que no dia de hoje eu precisava estar aqui para repousar
no Senhor. Eu precisava estar aqui, Pai do céu, para repousar em Ti, porque o cansaço é muito, Deus, porque o cansaço é muito, Senhor, mas nós estamos aqui hoje para descansar na Tua presença, para descansar, Deus, e dizer: o Senhor é o meu refúgio, e aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar, a minha casa é aqui. A minha casa é aqui, Senhor, na Tua presença. Quando a Raíssa leu o Salmo 62, você disse isso: entrando nos átrios do Senhor, na nossa casa erguemos os braços e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa casa, e o nosso interior é a Tua morada, e nós somos um. Por isso dissipa, Senhor, todo medo, toda sujeira. E aqui agora dentro de mim, a pureza, a silêncio, há um lugar preparado para o Senhor reinar. Bendito seja, Senhor, adorado seja Jesus. Cante. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Já vai levantando a sua mão direita sobre o nosso querido Padre Guilherme, que vai trazer a mensagem. A primeira mensagem de hoje é do nosso Padre amado. Nós estamos aqui hoje sob o título de Nossa Senhora das Dores, que está aqui na nossa frente, Nossa Senhora das Dores. Pedimos, Mãe Santíssima, pelo nosso Padre, que amamos tanto, que ele seja o canal limpo, puro, da vontade de Deus para a gente. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São João Paulo II. Podemos nos sentar? É muito bom estarmos aqui, como diziam os apóstolos a Jesus, quando queriam armar tendas e lá ficar. Quando nós ouvíamos lá no início da quaresma, no segundo domingo da quaresma, com todos os anos, ouvíamos o texto da transfiguração. Mas é verdade que quando nós nos reunimos dentro da igreja, nós sabemos que é Deus que arma a tenda, não nós. E por isso aqui é o lugar mais privilegiado do que o Tabor, porque não é simplesmente um momento de manifestação efusivo da glória de Deus, mas é certamente entrar no próprio lugar de Deus, lugar do seu repouso, como diz o Salmo. E hoje estarmos aqui é bom também por muitos sentidos. A proposta do nosso retiro é mergulhar na espiritualidade que a própria liturgia nos propõe. No entanto, também aqui é importante lembrar e meditar da espiritualidade do que é ser comunidade. Porque esse retiro é feito por um pouco de cada um de vocês. Seja daqueles que contribuíram, aquelas que contribuíram com tanto carinho, preparando a imagem de Nossa Senhora, quem tem preparado desde cedo as coisas, arrumando as cadeiras, as mesas, em casa desfiando lá o frango, não é? Porque o nosso almoço hoje é partilhado. Esse intuito é para lembrar que faz parte da identidade católica ser comunidade. Não se dá, nós vivemos uma Semana Santa horrorosa 2 anos atrás,
não simplesmente porque não estávamos no templo, mas porque estávamos longe do nosso corpo, que é a igreja. E quando nós meditamos sobre isso, faz muito sentido nós estarmos aqui hoje. Não como um aglomerado de gente, porque não importa se está 100, 200, 300, não importa. Mas como um corpo, porque como corpo de Cristo, nós celebraremos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E para nós entendermos tudo isso, só é compreensível entender ou mergulhar nesse mistério, esse primeiro momento que nós vamos falar agora, se nós nos entendermos como corpo de Cristo. Eu lembrava hoje João Paulo II, porque hoje fazem 17 anos que ele morreu, não é? Foi para a casa do Pai, 2 de abril, não é? E como aquele momento também uniu, mas hoje sua intercessão certamente nos ajuda a olhar o mistério de Deus e saber que dentro do mistério de Deus eu estou integrado, porque eu faço parte do mistério da igreja. Quando a gente estuda teologia um pouquinho mais, a gente aprende que no século XX, qual é a característica que mais define ou que mais foi redescoberta sobre a igreja? Muitos dirão, povo de Deus. No entanto, essa é uma visão um pouco capenga. Se nós olharmos a história da teologia do século XX, vocês vão entender por que isso é importante, né? Nós vamos compreender que a redescoberta da igreja como sacramento, como corpo de Cristo, é melhor do que povo de Deus. Povo de Deus é uma compreensão do Antigo Testamento. O povo de Deus no deserto andava, quase 40 dias estamos cantando isso, né? Mas para nós, a definição que mais caracteriza a igreja, não simplesmente a mensagem judaico-cristã, mas a igreja é de corpo de Cristo. Digo isso, alguns pensadores que descobriram os padres da igreja no século XX, enfatizaram isso. Ratzinger, von Balthasar, Jean Danilou, Henri de Lubac, que são os grandes nomes do século XX, vão dizer que para melhor entender a igreja, nós devemos entender não o povo de Deus, mas corpo de Cristo. Corpo, e o Papa Pio XII, mais de 70 anos atrás, escreveu uma encíclica, Mistice Corporis, que melhor diz isso. Para entendermos o que significa a igreja, nós devemos entender que ela é o corpo místico de Cristo. O que significa isso? Que nós não somos um amontoado de pessoas, mas o que sofre a cabeça, sofre também os membros. O que vive a cabeça da igreja, vive também os membros. Isso é o sentido da liturgia, isso é o sentido da missão, isso é o sentido de toda e qualquer atividade da igreja. Nós não inventamos atividades, nós entramos e sofremos, entre aspas aqui, aquilo que a cabeça sofre, porque nós somos membros do corpo de Cristo. O que é um dedo fora do corpo? Nada. O que é um membro fora do corpo? Não faz sentido aquele membro fora do corpo, quando o corpo evidentemente está vivo. Ali, assim o cristão não se entende, não entende o que celebra, não entende o que professa, não entende o que vive, se não está introduzido na igreja, como corpo de Cristo. E aí, abrindo aqui um parêntese, mas é um questionamento importante, né, que vem lá de Santo Agostinho. Quem é o verdadeiro corpo de Cristo? A Eucaristia ou a igreja? Quem faz o corpo de Cristo? A Eucaristia que comungamos ou a igreja que celebra? Verdade, essa resposta não é fácil, porque um complementa o outro, edifica o único corpo de Cristo. E quando nós comungamos,
quando nós celebramos a liturgia, é essa certeza. Nós estamos aqui devemos estar com essa disposição interior, que é a disposição como membro de Cristo, de experimentar aquilo que a cabeça, que é o Santo Agostinho chama, está no Catecismo da Igreja Católica, o Cristo total, não é? Ou seja, a cabeça e os membros, que formam o único Cristo. Eu vivo isso porque eu quero experimentar aquilo que a cabeça experimentou e, portanto, todos os outros membros devem experimentá-lo também. Não é muito complexo de entender, porque quando nós celebramos os ritos, nós celebramos a Semana Santa, não são simplesmente repetições, que nós vamos, de novo, a gente cobre os santos, a gente beija a cruz de novo, todos os anos é assim. E o nosso tempo tem um pecado muito forte, entre nós católicos, eu acho, de sempre querer novidades, enquanto a vida não é assim não. A vida é uma liturgia. A gente normalmente quer novidade, muda isso, faz aquilo, uma coisa nova, uma coisa... E isso, a gente às vezes fica diante da vida da igreja, diante daquilo que nós celebramos, diante da nossa fé, e achamos, se não tem nada de novo, não me interessa. Na verdade, quando nós celebramos, a certeza é que o novo não é uma novidade, mas o novo é porque é eterno. E se é eterno, é porque é uma continuidade perene. Por isso, quando nós vivemos a fé, a gente não procura novidade. Padre, ou a música, ou o rito novo, ou nada disso. Para nós, nada disso importa, desse tipo de novidade. Isso é alguma coisa que nos faz perder a essência das coisas. Quando a gente busca novidade em cima de novidade, nós somos o tempo das informações rápidas, nós queremos coisas tudo para ontem, nós queremos tudo assim, e acaba que isso passa também na nossa vida de fé. Mas celebrar a liturgia é algo mais profundo, porque celebrar a liturgia é celebrar algo sobrenatural. Talvez nós ocidentais não tenhamos tanta compreensão disso, porque a gente gosta de praticidade, essa palavra que é outro risco da fé. Vamos fazer tudo mais prático aqui. Quanto à vida de fé, aqui tem muitos coroinhas, cerimoniários, leitores, muita gente diretamente envolvida com a liturgia, nunca procura a praticidade, procura a beleza. A praticidade reduz o valor do mistério. Quando nós ali mergulhamos, nós não procuramos o mais prático. Numa relação, alguém que procura também se relacionar com o outro pelo mais prático, é alguém que vai perdendo a beleza. A praticidade instrumentaliza as coisas. Pode instrumentalizar a missa, pode instrumentalizar as celebrações, pode instrumentalizar a nossa vida de fé. Quando a gente procura também na nossa oração a praticidade. Tudo isso são coisas que vão introduzindo no que eu quero dizer. Esse primeiro momento, nós vamos ter outros momentos de oração com a Virgem Maria, com o próprio Nosso Senhor na Eucaristia. Vamos ter momentos para entrar em cada um dos fatos do tríduo pascal, mas eu diria que esse momento agora conosco, é um prelúdio, é uma chamada de atenção, não como uma briga, mas uma chamada de atenção para aquilo que é essencial quando nós queremos entrar na Semana Santa. É entrar no mistério. Celebrar a liturgia é entrar no mistério de Deus. Quando eu venho, participo da missa, eu não quero uma missa rapidinha. Pode ser rápida, o problema não é o tempo, se é duro, ou se dura muito, se dura pouco. Mas é entrar no mistério de Deus. Quando eu entro em oração diante do Nosso Senhor, na Eucaristia, eu devo procurar entrar no mistério de Deus. Deixar que Cristo seja o mistagogo, não é? Seja aquele que nos entra, aquele que nos deixa entrar no mistério, que nos conduz, diria até um pedagogo,
que nos conduz pela mão para o caminho dos seus mistérios. Essa é a essência da liturgia, é a essência da liturgia, é a essência da Semana Santa. Porque senão tudo fica na superficialidade. E aí é o maior risco diante de tudo isso que eu já falei, que é o ponto máximo, eu diria, ou o ponto mínimo negativo, que é a superficialidade. Viver esses momentos como se fossem momentos simplesmente, eu já sou católico. Eu me propus essa quaresma refletir uma coisa, para mim mesmo, né? Refletir na minha vida interior. Há quantos anos eu sou católico? Aí fiz um esforcinho lá, desde que era criança, né? Quantos anos eu sou católico? Quantos anos eu já vivi a quaresma? Você fez os cálculos. Quantas coisas mudou em mim desde então? Será que eu tenho vivido aquilo de forma, tenho entrado no mistério? Eu estou dizendo uma partilha daquilo que eu mesmo experimentei, que eu acho que todos nós também podemos fazer. Isso é uma revisão de vida, mas também é uma proposta de pensar, não simplesmente como uma revisão de acusação de vida, mas uma proposta de olharmos para dentro de nós e nos lançarmos para frente. Ou seja, se até aqui eu não vivi isso, eu sempre sou muito grato a Deus, agradeço a Deus todos os dias por uma coisa, pelo tempo. Todas as vezes que eu olho o relógio, quando eu acordo, eu agradeço a Deus porque eu tenho tempo. Tempo, coisa que os anjos não têm, não é? Eles escolheram uma vez definitivamente por Deus ou não. Nós temos o tempo para mudar, o tempo para retomar propósitos, o tempo para começar, o tempo para pedir desculpas, o tempo para perdoar, o tempo, e a gente diz assim, esse tempo, às vezes a gente olha negativamente o tempo, mas quando a gente percebe que isso é uma graça, nós deixamos a superficialidade de ontem, a papinha que comíamos ontem, para comer algo sólido, como diz São Paulo. Portanto, celebrar a liturgia, esse primeiro momento, pensar não nos ritos, não naquilo que Jesus fez pura e simplesmente, é pensar no que significa para mim, que sou católico. Não estou falando para ninguém que não seja católico. Para mim que sou católico, o que significa celebrar? O que significa participar das celebrações litúrgicas? É mais do que cumprir ritos ou coisas que possam simplesmente, são recordações. Uma das coisas que também pode ser uma armadilha para nós é pensar, o lava-pés é um teatro, é uma encenação. O beijo da cruz é uma encenação, não é adoração. É uma palavra que a gente, às vezes, por uma tendência um pouco protestante, tem medo de dizer. O beijo da cruz chama-se adoração da cruz. Se adora a cruz na Sexta-feira Santa. Mas, padre, é um objeto material. É verdade. Mas através do objeto material se mergulha no mistério. Essa palavra que eu vou repetir tantas vezes para vocês. Mistério. O mistério da fé. O mistério da cruz. O mistério da Páscoa. O mistério do lava-pés, para que a gente não simplesmente viva, é de novo isso, vai lá, eu fiquei feliz porque beijou meu pé, porque lavou meu pé, ou coisa assim. É mais do que isso. Quando Cristo lava os pés, aquilo não é uma encenação de como vocês devem fazer, aquilo ali é um símbolo, é o mistério da própria encarnação, é o mistério do próprio servo, que ele é o servo de Deus, que assume as últimas consequências. Quando adoramos a cruz, quando entramos no mistério da cruz, não beijamos simplesmente o objeto material, que é o gesso, a resina, o que seja, ali, mas beijamos o próprio mistério. Por isso é um gesto que nós, para cá, essa parte fazemos, beijar a cruz. Em muitos lugares do mundo não se beija a cruz, mas simplesmente, e nós vamos falar sobre isso, só levanta a cruz e todos adoram no único momento. Porque na verdade se beija a cruz com os olhos, não com a boca. Porque Judas também beijou Jesus com a boca. E nós sabemos o que deu. É mais do que um simples gesto emotivo. A Páscoa,
que nós iniciamos com a grande vigília, a mãe de todas as celebrações litúrgicas, a grande vigília pascal, é introduzindo o mistério da Páscoa de pessoas novas, que passam pela escuridão do mundo, rumo à eternidade. Por isso, o que nos ilumina é a luz de uma vela. Tão simples, passa o vento, a gente pensaria, mas não era melhor ser eletrônica? Porque senão não apaga. Mas a luz de uma vela, que ilumina a vida do homem no seu percurso, da sua história. Tanto, celebrar a liturgia tem uma proposta de fazer experiência, de entrar no mistério de Deus, de entendermos como celebramos a liturgia e como temos vivido a liturgia, como temos colocado a nossa experiência. A experiência, algumas pessoas acham que experiência e rito não são as duas coisas, são coisas diferentes, mas na verdade não. A experiência é mergulhar no rito, ali no palavra por palavra do que está escrito, exatamente porque ali eu sei que não é uma ação minha, é a ação da igreja. Quando eu faço cada gestinho, cada rito, cada coisa, eu faço experiência não do que eu celebro, mas do que a igreja celebra, como corpo místico de Cristo, como entrar no mistério de Deus. Isso é algo que nós conhecemos, mas precisamos entrar, precisamos mergulhar de novo. Portanto, alguns podem entender liturgia como repetições de rito, de ações. No entanto, devemos lembrar o sentido espiritual da liturgia e, por consequente, as ações cristãs que nos superam na medida em que são sobrenaturais. O que faz algo sobrenatural acontecer na igreja? A ação da própria igreja. A liturgia é a ação da igreja, a ação do corpo místico de Cristo. Não precisa, isso é o mais impressionante. Eu fiquei, lá naqueles tempos que a gente não podia rezar a missa com o povo, fiz a experiência. Eu nunca tinha feito, já tinha feito com uma ou com 2 pessoas, mas sozinho nunca tinha feito. A experiência de rezar a missa sozinho, sem ninguém ali. E lá no Mandela ainda, né? E aí não tinha ninguém, eu celebrei de frente para o sacrário, de costas para os bancos, né? Que coisa mais triste é celebrar para banco, né? Pelo menos eu sei que uma pessoa tinha lá, Jesus, então eu falo, ele responde, né? E aí celebrei foi uma experiência maravilhosa, sem música, sem nada, sem ninguém. É uma experiência maravilhosa. É claro que ao mesmo tempo que é doída, porque normalmente nós aprendemos a responder e faz isso, tem que ter gente, que tem que ter música, que tem que ter leitor, que tem que fazer isso, mas a experiência de saber que ali o mistério de Deus acontece não por causa de nós, acontece para nós, é o mistério da nossa salvação. É isso que nós celebramos. Toda a liturgia, nós celebramos a salvação. São Bento, pai dos monges do Ocidente, chamava a liturgia de Opus Dei, de obra de Deus. Ou seja, é obra de Deus, não é obra nossa. Ou seja, é a certeza do que acontece na liturgia, é a certeza que é o próprio Espírito que faz acontecer. E quando eu quero experimentar isso, a minha postura é me associar a esse Espírito. Não criar coisas, não inventar coisas, não ser o protagonista da liturgia. Na igreja o protagonista é Cristo, não somos nós em nada, mas saber que é a própria ação do Espírito. E nessa missa mesmo, quando eu fui levantar a hóstia, né, assim, porque eu tive uma aula por celular rapidinho de como celebrava a missa sozinho, né? Liguei para um padre mais velho, bem velhinho, falei assim, mas como que faz, né? E aí, então, ele me orientou. E aí, quando levantava a hóstia consagrada, e a única coisa que eu vislumbrei, a única visão que eu tinha era da cruz. Ok.
Estava virado para a cruz, não? A cruz. Sim. Agora eu entendi. Por que a missa é o santo sacrifício da cruz? Aquele mistério de ser introduzido é uma experiência, não é para glória, é uma experiência minha da beleza de que foi isso, que deve ser a nossa experiência, a experiência de ser introduzido tão profundamente no mistério de Deus, de reconhecer ali uma ação que não é minha, é a ação da igreja. A gente aprende uma sinergia, não é, entre a igreja e o próprio Espírito, que faz causar que aquele mistério do passado não seja algo do passado, mas seja algo presente, porque a nossa salvação acontece todas as vezes que nós celebramos os mistérios pascais. Gente, se não tem beleza, se você não acha beleza nisso, você não acha beleza mais nada na face da terra. Se você não acha beleza na liturgia, você não acha beleza na face da terra. Você pode ir, sei lá, uma coisa mais esplendorosa, mas você não vai achar, porque isso não é uma beleza puramente humana, é algo sobrenatural. E quando nós celebramos, é a primeira indicação, nós celebramos algo sobrenatural, como pessoas sobrenaturais. Por isso, tudo se faz com calma, cada gesto, é quase ali, a liturgia deve ser entendida como ali, algo tão grandioso, que cada gesto, cada passo, deve ser entendido com muita beleza, porque eu sei que faço, não simplesmente como uma repetição de gestos, mas como algo de uma beleza sobrenatural que acontece aqui. Bocelli, um liturgista famoso, dizia que a mistagogia, o que nós estamos fazendo aqui, mistagogia é a palavra que significa que entrar no mistério, é o caminho de entrada no mistério. Está ordenado aquele mistério do qual a liturgia é Epifania. A gente celebrava lá no início do ano, a festa da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. A liturgia é a manifestação do mistério de Deus. E essa palavra, portanto, mistério, o que nos causa a ouvir mistério? Algumas pessoas dizem assim, mistério é uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que eu não consigo captar. Quando digo que é alguma coisa misteriosa, é alguma coisa que eu não conheço. Na verdade, quando nós celebramos a liturgia, e nós ouvimos essa palavra repetida tantas vezes na liturgia, celebrar o mistério, entrar no mistério, essa palavra que depois do Vaticano II ganhou grande ênfase, significa algo que eu não conheço plenamente, mas não é o inacessível. E aí nós estamos entendendo o que significa aquilo que nós estamos celebrando. A liturgia não é o inacessível mistério de Deus. Esse ninguém conhece, só o próprio Deus. Mas é o mistério que Deus quer se revelar. Portanto, quando eu venho à missa, quando eu venho às celebrações litúrgicas, os sacramentos, a liturgia das horas, eu vivo ali o mistério, a revelação do próprio Deus. Quando eu entendo que eu estou diante do mistério, eu estou ali diante de Deus que quer se revelar ao homem. Nós ouvíamos 2 semanas atrás, mais ou menos, um texto que melhor exemplifica isso, a sarça ardente. Moisés está lá, aquela ovelha, eu acho que Lucas capítulo 15 diz que tem 100 ovelhas, as 99 ficaram no lugar e uma se perdeu. Eu acho que Lucas escreveu isso pensando nessa ovelha de Moisés, porque essa ovelha foi lá e se meteu num aprisco lá, e o primeiro movimento de Moisés diante da sarça que queima, qual era? A curiosidade. Ele falou assim, mas essa sarça que queima e não se acaba? E o que é Moisés? Falou assim, não, é Deus que está ali. Nada disso. Mas ali a curiosidade, ele vai chegando perto, e diante
daquela sarça que está queimando, ali de dentro daquela sarça, sai uma voz: Moisés, Moisés. A primeira coisa que eu faria era sair correndo. Mas Moisés era um homem de muita fé, pelo visto, porque ele diz: estou aqui. Quem, minha gente? Estou aqui para quem? Mas Moisés disse, foi lá. E então Deus se revela a ele, mas se revela aos pouquinhos. Sim, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí ele tira lá, fica nervoso. Deus manda tirar a sandália dos pés e põe tecido, um manto sobre o rosto, porque era assim que se fazia os judeus, diante do mistério de Deus, e Deus vai se revelando. A liturgia, cada vez que nós celebramos, Deus vai se revelando. Se nós entendermos isso, já teremos feito um grande percurso de fé. Quando eu era criança, não sei se vocês já passaram por essa experiência, não gostava muito de ir à missa não, quando eu era pequenininho, né? E tinha todas umas mutretas, enfim. E aí, sempre ouvia, e às vezes repetia, né? A missa é aquele senta, levanta, ajoelha e tal, eu não entendo nada. Às vezes a gente vive assim, não diz, mas vive como se fosse isso. Mas porque talvez não sejamos maduros o suficientes. E fazer retiro é isso, amadurecer. Não é para que você ouvir as mesmas coisas de todos sempre, mas é para amadurecer. Eu me ajoelho, eu faço tudo isso mesmo, continua sendo, ajoelha, senta, levanta. Na sexta-feira santa, quando tem a oração universal, que ajoelha, levanta, ajoelha, levanta. Fica todo mundo já não sabe se dobra genuflexório, se não dobra genuflexório. Mas a disposição, o que vai mudar na vivência litúrgica, é a disposição do coração. É isso que eu queria introduzir e falar com vocês. Vamos abrir aí na carta aos Filipenses. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Vamos ler juntos? Tende, é que a minha tradução é diferente, né? Então vamos no 3. 1, 2, 3. E morte de cruz. Por isso, muito bem, pode parar aí. Oi, oi, oi. Oi. Tudo o que nós queremos dizer está nesse trecho, nesse dia inteiro. A tradução da Ave Maria traduz o versículo 5 como? Lê só a primeira frase do versículo 5, antes de começar. A tradução da Bíblia de Jerusalém talvez defina um pouco melhor,
que diz assim: tendes em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Quando, aqui está dizendo, não é sentimento, dor, alegria ou coisa assim, mas é ter aquilo que interiormente há em Cristo, tenha dentro de vós. Tende em vós aquilo que Jesus tem dentro de si. Esse é o primeiro momento. Depois nós vamos ouvir assim, eu vou ler a minha tradução, mas você vai acompanhando aí, vai dar para entender. É o grande hino cristológico da carta aos Filipenses. Ele tinha condição divina e não se considerou a ser igual a Deus, como algo a que se apegar ansiosamente. É o mistério do Natal aí, na verdade a encarnação, né? Que nós celebramos dia 25 de março. Mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de um escravo, de um servo, tornando a semelhança humana. Aí nós podemos enxergar o mistério do Natal e da última ceia, do lava-pés, de um escravo. Verdade? Há uma distinção entre servo e escravo. Escravo hoje é uma palavra politicamente incorreta. Não se pode dizer mais, em muitos casos, em muitos contextos, essa expressão. No entanto, o escravo é aquele que não tem querer. O escravo é aquele que põe a sua vida na mão do outro. É isso. Olha a própria escravidão ao longo da história dos homens, né? Da nossa própria história. Escravo é quase um objeto do outro. O servo é aquele que tem uma condição inferior, mas não tanto. Pode ser remunerado, pode ser alguém que tem a sua própria vida. O escravo é aquele que faz o menor dos trabalhos. Jesus, quando fez ali, ele fez o menor do trabalho, o lava-pés. Em grego, escravo é doulos. Vocês devem conhecer uma expressão que hoje se usa muito, não é? Doula, né? É escrava em grego, né? Ou seja, ali é alguém que está pronto para fazer todos os serviços, o menor deles, que é lavar os pés. E achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. É o mistério central da nossa fé. Eu vi uma expressão interessante essa semana. Por que a igreja... Uma pergunta, né? Quase uma piada. Por que a igreja católica não tem placa em cima? Porque tem uma cruz. O que distingue os católicos, não vou dizer os cristãos, porque cristão é muita gente, os católicos, é a cruz. Se não há uma cruz na nossa casa, se não há uma cruz na nossa igreja, se não há uma cruz na nossa vida, não é verdadeiramente católico, nem a igreja, nem a casa, nem a vida. Por isso, quando Jesus fala de uma cruz, carregar uma cruz, ele não está dizendo isso sem propósito. Sobre cada templo deve haver uma cruz. Lá está o símbolo, que é uma igreja católica. Em cada casa há uma cruz. Ali é a marca. Em cada vida há a cruz, para dizer que essa vida foi tocada pela salvação. E aí continua: por isso Deus sobreexaltou grandemente e o agraciou com um nome que é sobre todo o nome. É o mistério da ressurreição. Quem é a primeira pessoa que ressuscitou? Jesus, né? Então, esse exaltar grandemente é exatamente isso. Saber que essa experiência, essas três coisas, da encarnação, do ser servo, essas coisas, a questão da própria cruz e a exaltação, é o mistério da Semana Santa. Mas o cristão,
como deve encarar? O católico, como deve encarar? Eu gostaria que nós tivéssemos aqui algumas atitudes, 3 atitudes, que vai te ajudar, se você conseguir colocar dentro da tua Semana Santa. 3 atitudes. Primeiro, contemplação. Na teologia espiritual, aqui eu estou invertendo a ordem em algumas coisas. Na teologia espiritual, contemplação é o grau mais elevado da oração. A vida contemplativa é o grau mais elevado da vida espiritual. Mas aqui vamos entender contemplação de outra forma. Contemplação é uma atitude concreta de ver. Estamos aqui dentro da igreja. A igreja está nos educando. Ontem à tarde foi um grande desafio, né, Lenilson? Cobrir tudo isso daqui. Não foi fácil não, tá? Esses anciãos aí foram difíceis, né? Mas a igreja nos educando nossos olhos para contemplar. Quando a gente tampa tudo isso daqui, é para que a gente foque o nosso olhar no essencial. No essencial. Contemplar é uma coisa muito difícil para as pessoas do nosso tempo. Para nós todos, é muito difícil fazer isso. Faz um exame de consciência aí, rapidinho. Quando você chega na igreja no domingo, você faz o quê? Chega na igreja e senta. Não, o politicamente correto todos sabemos que é você se ajoelhar e fazer adoração a Jesus. Agora, isso aí eu já sei, isso está na prática católica. Agora, pensa só se a primeira coisa que você faz é isso mesmo. A primeira coisa é você sentar, botar a sua bolsa, falar com quem está do lado, depois, vou falar com Jesus. Isso acontece com muita facilidade. Quando era coroinha, meu pároco era bem bravo, né? Eu acho que eu puxei alguma coisa dele, né? E ele dava uns cascudos, né? Era um italiano bravo. Bom, está vivo na Itália agora, mas já não é mais meu pároco, né? Então, se a gente passasse, o sacrário lá ficava no centro do altar, né? Se a gente passasse pelo altar e não fizesse genuflexão, depois você podia ter certeza que você ia ouvir o sermão da montanha, se ele estivesse lá. Ou essa atitude que nós devemos fazer quando chegamos à igreja. Eu já sei que todo mundo tem que ajoelhar, tem que rezar, mas quando a gente consegue rezar e ajoelhado, a gente para sem falar nada. Olhar. Isso os antigos sabiam fazer. Vocês sabem por que a igreja tinha pintura antigamente? Porque a catequese, o catecismo dos antigos eram as pinturas da igreja, né? E hoje em dia pode ter um Picasso, não, que o Picasso é horroroso, mas um Michelangelo, sei lá, Rafael, diante de nós, a gente passa e não consegue perceber, porque a gente não consegue mais contemplar. A gente vive tão acelerado e tão preocupado em fazer barulho, e tão preocupado em cantar, em rezar. Tudo isso é importante, mas a gente não consegue parar para contemplar. É a primeira atitude, a gente tem que parar e contemplar. Nós tivemos uma experiência muito bonita. Na quarta-feira de cinzas, eu fiquei muito edificado nas 2 missas, que eu pedi depois da homilia que fizesse silêncio, e todo mundo fechar os olhos. Aí eu fiz assim, né? Porque você sabe que eu enxergo até atrás da coluna, né? Quem disse que a missa tinha que ser de frente para o povo, né? Muito embora que, abrindo parênteses, eu conheci um padre muito velhinho, que era quando a missa era tridentina, né? De costas. O padre tinha um espelhinho no altar assim, ó. Cheio de malandragem, os antigos já. Ele falava para os outros assim: olha, eu vi que você cochilou na missa, hein?
Aí, mas como que o senhor estava dizendo a missa lá? Sim, meu anjo da guarda me conta. Ele ficou com fama de santo, não sei se era por causa disso, mas aí eu abri um olho assim na quarta-feira de cinzas, eu achei tão bonito, porque aquele momento de silêncio não foi infértil, não foi um silêncio só exterior, porque às vezes eu fico prestando atenção, quando depois da comunhão eu faço lá um silêncio, aí tem gente que está assim, ó. A pessoa está tendo alguma síncope, alguma coisa ali, que ela não consegue ficar em silêncio, fechar os olhos, não. Eu já vi gente balançando, que eu quase disse para ir para outro lugar, não é? Mas essa primeira atitude é uma atitude concreta, contemplação, saber contemplar, enxergar com os olhos do coração. Se tem ali algo que está acontecendo, e eu vou dizer uma coisa, isso é muito importante para um católico, entender a dimensão simbólica das coisas. Uma das coisas piores que existe é a gente ter que explicar símbolo. Eu vou lavar os pés na última ceia, eu tenho que explicar por que eu estou lavando os pés na última ceia. Ou seja, aquilo ali não significou nada para as pessoas. Quinta-feira Santa, o Santíssimo está saindo, estou apagando as luzes, aquilo é símbolo, mas se eu explicar que aquilo ali perdeu todo o efeito, se eu explicar, se você não conseguir contemplar as coisas, se você não conseguir, de certo sentido, entrar naquele mistério pelos olhos do coração. Acabou a celebração da Quinta-feira Santa, está lá no pátio de ter que dizer assim, faz silêncio, perdeu todo o sentido das coisas. Ou está na sacristia na Sexta-feira Santa, está um ha. Não é. Sexta-feira Santa passada, eu chamei a atenção de alguns, né? Porque se eu tiver que pedir silêncio, significa que você não entrou no mistério da Sexta-feira Santa. Se eu tiver que fazer shhh, você não entrou no mistério nenhum. Você está vagando por fora do mistério. É a primeira atitude, contemplar. Essa é uma atitude muito presente quando a gente estuda aquelas estruturas pedagógicas de catequese, ver, julgar e agir, os métodos inacianos, né, Rosângela, da contemplação, de entrar lá na cena, tudo isso é tão essencial. Eu tenho que estar com os olhos atentos. O padre não precisa dizer nada do que vai acontecer. Eu consigo entender a linguagem do rito. Meu Deus, uma paróquia, uma igreja que consiga, a gente não precisa explicar nada e as pessoas saibam o que tem que fazer ali. Eu não preciso explicar que você precisa sentar e nós vamos fazer o ofertório em silêncio. Você senta e faz silêncio e olha para o que o padre está fazendo. E quando o padre diz, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos, vossa bondade, para nós vai tornar pão da vida, você diz, bendito seja Deus, com os olhos cheios de alegria, brilhando. Preciso dizer para você, nós vamos fazer isso para fazer silêncio. Pronto, acabou o silêncio. Quando eu guardo o silêncio sepulcral nesse momento, tiro lá o dinheirinho, né? Para ajudar a igreja, porque é importante, ponho lá o dinheirinho e olho. Contemplação é a primeira coisa. Segundo, é o silêncio. Esse é o mais desafiante para todos nós. O silêncio de fora e de dentro. Talvez o de fora seja o mais fácil. O de dentro é o mais complexo. O coroinha, aqui tem os coroinha aqui, né? Bela dama, coisa assim. O silêncio de saber que eu estou vivendo aquele momento e não na frente. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer depois, mas ali eu estou fazendo aquele momento. Não estou pensando na próxima ação que eu devo fazer. Eu tenho que sair na hora da consagração, eu tenho que pegar a patena, porque daqui a pouco chega a hora da comunhão. Mas, meu Deus, que pressa é essa? As coisas acontecerem.
o leitor, o padre está fazendo oremos, eu nem escuto oremos, porque eu já estou, o padre, aí o povo vem junto, amém, leitura da carta, Ave Maria. O músico, né, na hora do ato penitencial, as pessoas estão fechando os olhos, calma, é o silêncio, que na verdade, não é o silêncio só exterior, é o silêncio interior, de saber que as coisas acontecem com grandeza ali, porque eu não estou simplesmente fazendo coisas, eu estou celebrando o mistério de Deus, entende? Fazer coisas a gente faz assim, ó, sapeca, né? Eu até brinco com as pessoas, né? Não, agora eu vou sapecar a missa, vai ser rápido, né? Mas é entrar no mistério, o silêncio. Sem o silêncio, nada é eficiente, nada é frutuoso. Sem o silêncio, nós não somos educados a nos abrir a Deus. Só escuta quem faz silêncio. Que bom que algumas pessoas ficaram até em silêncio nessa hora, né? Só escuta a Deus quem faz silêncio. A gente está habituado em fazer tantas coisas, em ser tão barulhento, inclusive na nossa vida interior. Eu vou dar um exemplo fora da liturgia. Aqui eu dizia para uma pessoa, para rezar menos coisa. Foi assim, reza menos coisa. A pessoa, os padres, o senhor está me dizendo para rezar menos? Eu falei, porque você está sapecando tanta reza em cima de Deus, que não deixa ele falar, pô. Às vezes a gente é assim, quer sapecar, reza terço da providência, terço da misericórdia, terço da chaga, terço do ombro, terço do outro ombro, terço do pé ensanguentado, terço da mão ensanguentado, terço do... Gente, mas como que Deus fala no meio de tanta reza assim? Ser capaz de fazer silêncio para ouvir o que Deus... Eu vou dar um exemplo que a gente faz isso conosco. Meia culpa também, né? Às vezes a gente faz, todo mundo faz. A pessoa vai falar assim, amanhã tem missa que não sei o quê. Deixa a pessoa falar, né? Ela fala assim, não, amanhã é meu aniversário. Que bom, queria convidar o senhor para comer lá. Assim, tá bom. Às vezes a gente atropela tanto um ao outro, que a gente é incapaz de ouvir, e a gente faz isso na liturgia. Faz isso às vezes na Semana Santa. Eu estou dizendo isso porque temos aqui, vocês, a maioria, graças a Deus, é agente de pastoral. Tem muitas atividades na igreja. A maioria vai estar atribulado na Semana Santa com 1000 coisas. Você tem que saber fazer silêncio lá no teu cantinho. Eu não estou no templo, eu estou lá no salão lá em cima. Mas você pode viver, não por causa da TV, não por causa do ar-condicionado, porque se você está ali em comunhão, ter o mesmo sentimento de Cristo. Terceira coisa, para a gente concluir, é uma palavra que a gente precisa redescobrir: adoração. Na verdade, se você juntar essas 3 palavras, elas formam um bom jeito de rezar. Eu contemplo, fico extasiado diante do mistério, portanto faço silêncio e adoro. Adorar não é dizer nada não, adorar não é cantar, adorar não é nada disso. Adorar não necessariamente precisa da Eucaristia, embora a Eucaristia seja o essencial. Adorar. O que é adoração? É o reconhecimento da minha pequenez diante da grandeza de outro. Por isso que bom católico se ajoelha. Não deixem nunca de se ajoelhar. Claro, se você tiver um problema no joelho, mas se você pode, se ajoelhe. A adoração é esse reconhecimento. Sabe quando eu penso nas criancinhas, né? Quando o pai é alto, né? Talvez não tão alto, né, Zaqueu? Não tão alto, né? Mas a criança é pequenininha e olha assim, ó. Mas não é um olhar de medo, é um olhar de reconhecimento da grandeza. E a criança tem o olho brilhando.
Nós, católicos, temos a grande graça de termos a Eucaristia. A Eucaristia é a presença real, permanente de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o adoramos aqui tão quanto no céu. Por isso, quando nós adoramos, é a certeza que nós estamos junto com os anjos e com os santos. Quando a gente adora a Eucaristia, é a certeza que nós estamos fazendo as mesmas coisas que os anjos e os santos. E quando nós o adoramos, é a certeza de que nós estamos já adiantando o céu. Quem não gosta de adoração e de missa, é bom não bater na porta do céu, né? Mas ali, a adoração, para além do fato da Eucaristia, ela deve ser vivida de uma forma, de um movimento interior. A adoração não é uma atividade, a adoração é um movimento interior que move. Por isso Jesus fala em adoração espírito em verdade. O que significa isso? Que o espírito sai do corpo? Não é nada disso, hein? A adoração espírito em verdade é uma exaltação? Não, nada disso. É um movimento que sai do o nosso corpo se dobra, mas é um movimento interior que gera movimentos exteriores. São 3 atitudes que vão nos ajudar a celebrar a Semana Santa. Sem isso, o lava-pés é encenação, o beijo da cruz é sentimentalismo e a alegria da Páscoa é euforia. Se não houvesse movimento, o lava-pés é só, esse ano o padre lavou o pé de fulano. Mas fulano? Maior Judas. É uma encenação. Sem isso, o beijo da cruz, eu nem olho para a cruz. É uma coisa impressionante que eu também, às vezes, penso. Às vezes a gente faz as coisas, beijar a cruz, tem que beijar rápido, né? Aqui já tem muito cuspe aqui. Beija aqui, ó. Beija, e eu nem olho para a cruz. Porque eu quero fazer com celeridade. Claro, isso não significa que eu vou 50 pessoas atrás. Não. Significa que é um movimento interior. Não é o tempo que define, mas é o movimento interior com o que eu faço. Isso, você pode pensar tudo isso na sua vida. Não é o tempo que você faz as coisas, mas é a intensidade, o amor com que você faz aquilo. A alegria pascal, se não houver contemplação, silêncio e adoração do mistério pascal, não faz sentido. Uma das coisas que sempre me impressionou de início de uma forma e agora me impressiona de outra. Permitam-me aqui dar uma percepção. Na Vigília Pascal, né, a primeira vez que eu vi a Vigília Pascal aqui, eu vi só um momento da Vigília Pascal, né? Antes de vir para cá, eu vi só um momento, que foi o momento do Glória, não é? E aí me mandaram um momento lá de exaltação. E depois, quando participei, né, já nessas idas e vindas aí, já não sei quantas, eu fiquei impressionado uma vez, na verdade na última agora, no anterior, do ano passado, numa pessoa que quando estava pulando, e eu fiquei observando, porque você sabe que eu não pulo, porque eu tenho um probleminha no joelho, né? Estou brincando. Mas eu estava observando uma pessoa, dentre muita gente. E aquela pessoa não tinha condições nenhuma de pular. Não tinha condições nenhuma. Mas ali, aquilo me chamou a atenção. Aquela pessoa fez aquele gesto. Ela confiou muito na misericórdia de Deus, né? E você via que aquilo ali não é um movimento exterior.
Não, aquilo ali é algo que move interiormente. Contrapartida, você observar também uma outra pessoa que só veio, eu conheço, só vem na Vigília Pascal no ano inteiro, e estava pulando. Aquilo é um movimento puramente exterior. Vocês entendem o juízo de valor e de fato, nesse caso? Se minha disposição interior me move, todos os meus gestos vão ser gestos interiormente movidos. Ele vai ser fruto da minha contemplação, do meu silêncio e da minha adoração. Senão, um vai ser encenação, outro vai ser sentimentalismo. Nós que somos filhos da Península Ibérica, a Sexta-feira Santa, todo mundo gosta da Sexta-feira Santa, ou seja, do drama da Sexta-feira Santa, morre, sangue, vai e tudo mais. Mas se a gente move, aquilo ali é mais do que isso. Mais do que palavras, é adoração. Esse é o ponto culminante da nossa Semana Santa. Acho que isso deve mover o nosso interior. Nós falaremos depois sobre lava-pés, cruz e a ressurreição especificamente. Mas vamos nos voltar para isso. Para essas três coisas. Quando acontecerem, nós seremos interiormente movidos. E não simplesmente exteriormente. Porque nós estaremos dentro do mistério de Deus. O mistério de Deus que nos envolve. Não é uma fumaça não, tá certo? Eu estou sentindo aqui um clima. Não é isso. Está envolvido no mistério de Deus, às vezes no silêncio daquilo que nós celebramos. Que Deus nos ajude a viver essa Semana Santa diferente. Viver diferente das outras. A gente já viveu Semana Santa com todo mundo, Semana Santa com ninguém, Semana Santa com quase ninguém, e agora nós devemos viver uma Semana Santa diferente, não por novidade, mas diferente interiormente, quando entrarmos verdadeiramente com o coração disposto, gracioso, diante do mistério de Deus. Que Deus nos ajude e nos dê a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos combinar uma coisa, nós vamos ter um intervalo de 10 minutinhos, e nosso jeito de se comunicar vai ser sempre o sino. O sino é a voz de Deus, certo? Eu vou tocar o sino, né? Hoje eu toquei o sino andando, mas não vou fazer mais isso, tocar o sino só aqui na porta da igreja, e aí todo mundo já sabe que é a hora de voltar. O padre não precisa ficar gritando, ficar buscando a ovelha que se perdeu. Tocou o sino, você já sabe que é a hora de voltar, tá bom? Nós vamos ter aí uns 10 minutinhos para tomar café não, para ir no banheiro, beber uma água, e já tocamos o sino. Padre, antes do pessoal sair, em nome da comunidade, queria agradecer ao senhor todo o zelo, né, por preparar esse dia todo especial para nós, nos preparar melhor para a Semana Santa, já percebendo o seu modo raiz de tratar as coisas com sino e tudo mais. Nós agradecemos o seu carinho. Muito obrigada.